a balança de torque e sistemas de equações lineares. Hoje, então, nós vamos usar a nossa balança de torque e nós vamos estudar uma situação onde nós vamos encontrar dois pesos desconhecidos. E o nosso desafio é saber como é que nós vamos encontrar esses pesos, os valores desses pesos. É um problema da matemática que pode ser resolvido quando a gente trabalha com um sistema de equações lineares. Então, de fato, nós estamos trabalhando com uma coisa muito similar, só que nós estamos trabalhando numa imagem da balança de torque, que é a imagem que a gente já conhece de outros vídeos. Vamos lá, então? Então, aqui, ó, nós temos uma primeira situação de equilíbrio. Nós temos um peso x aqui, na posição 4, um peso 6 do lado de cá, né, da haste, e do outro lado um peso y e um peso 3. Né? Então, essa é a primeira situação apresentada. Bom, se a gente tivesse uma situação só, como está colocado aqui, o que a gente poderia fazer? A gente poderia inventar um valor para x e aí a gente vai descobrir o valor para y, que é o que eu vou fazer aqui um pouco adiante. Então, nós vamos ver com isso que uma situação só apresentada, ela não nos possibilita encontrar, vamos dizer assim, os valores definitivos de x e y, uma vez que para uma situação aberta desse jeito, onde eu tenho dois pesos desconhecidos, eu vou demonstrar aqui que você pode ter infinitas soluções, quer dizer, eu vou atribuir um valor de x e acho outro valor para y, ok? Por isso é necessário também uma segunda situação além da primeira. Então, olha só, essa é a primeira situação e essa é a segunda situação, tá? Nós estamos, então, imaginando, né, que alguém nos colocou a balança equilibrada nessa situação, onde eu tenho um peso x e um peso y que eu não conheço, aí equilibrados com peso 3 e um peso 6, e também os mesmos pesos, né? X e y agora equilibrados de novo, mas em outra situação, onde a gente tem dois pesos x do lado de cá, um peso y do lado direito da haste aqui, e os pesos 5 e 7. Tanto aqui quanto aqui, o x e o y têm um valor definido, tá? É um valor só. Mas antes nós vamos examinar essa condição. Olha, o que nós fizemos aqui? Nós demos ao x o valor 4. De onde eu tirei esse valor 4? Da minha cabeça. Vamos supor que o x vale 4. Eu consigo achar quanto vale y? Quanto valerá y se x vale 4? Vamos seguir. Então, olha só. Vamos seguir a velha regra, né? Eu quero colocar o y de um lado, ele já está de um lado aqui na posição 1, que está excelente, mas eu tenho o peso 3 do lado de cá. Então eu coloco o balãozinho 3 aqui, ó, né, para eliminar o peso. Ó, balão e peso se anulam aqui. Mas, né, para a balança ficar equilibrada, do lado de cá, do lado oposto, do outro lado da haste, eu tenho que colocar a mesma coisa que eu coloquei. Então, se eu coloquei um balão 3 de um lado, eu tenho que bolar um balão 3, tenho que colocar o balão 3 do outro lado, na mesma posição. Bom, com isso, o que eu vou conseguir? Eliminar, né, esse peso 3 que está junto com o y aqui, ó. Acabou. E fiquei com o balão do lado de lá. Então, eu posso pegar nessa posição 4 aqui, ó, que eu tenho tanto o peso 4 quanto o balão 3. Bom, 3 jogando para cima, né? 3 vezes posição 4 dá 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Então, eu posso dizer que essa situação, onde tem o balão 3 e o peso 4, equivale a ter um peso 1. Né? Que o 4 ganha do 3 em 1 ponto. Então, aqui eu cheguei a uma situação que eu tenho dois pesos e o peso y. Agora é simples, né? Eu vou pegar esse 1 multiplicar por 4, vai ser 4, somar com 6 vezes 1 aqui, que é 10. E aí eu tenho que o y vale 10. Ó. Então, né, só para a gente recordar aqui, se eu dei o valor 4 para o x, eu vou chegar no y que vale 10. Tá bom? Bom, e para que eu estou fazendo isso? Para mostrar que eu posso mudar o valor de x e obter outro valor de y. Vamos lá? Então, olha só, agora em vez de 4, eu coloquei 8 para o x aqui, ó. Tá? Então, se eu tenho 8 para o x, eu vou fazer aquela mesma coisa. Eu vou tirar aquele balão 3 do lado de lá. Ó. Então, desculpa, vou tirar o peso 3. Já soltei dois balõezinhos 3 aqui, ó. Bom, com isso eu vou eliminar o peso 3 do lado de cá, vou ficar com o 3 do lado de lá.
8 peso balão 3, eu tenho equivalente a um peso 5, não é isso? E agora 5 vezes 4 aqui, que é na posição 4, vai dar 20, mais 6 na posição 1, 26, o Y fica valendo 26. Então, olha só, se eu atribuo naquela primeira situação o 4 ao x, eu tenho um y, né? Se eu atribuo 8 ao x, eu tenho outro y, e assim vai infinitamente. Qualquer número que eu der para o x, eu vou ter um número para o y. Por isso é que uma situação somente, ela não resolve, eu não consigo achar x e y. Se eu acredito, como é o nosso caso aqui, que x e y, ele só tem um valor, só tem um valor para x e um valor para y. E é para isso que nós precisamos de resolver um sistema de duas incógnitas, né, de dois pesos desconhecidos. Vamos seguir então. Então, olha só, então nós vamos voltar a essa primeira situação, onde eu tenho o x e o y desconhecidos, ok? E tenho aqui a segunda situação, que é o mesmo x e o mesmo y, mas equilibrados de outro jeito. Então, no primeiro jeito, nós usamos um peso x e um peso y. No segundo jeito, dois pesos x e um peso y numa posição diferente. Todos os dois deixam a balança equilibrada. Então, nessa situação, quando eu tenho duas posições assim, ó, os valores de x e y são valores únicos, né? Não existe mais de um valor para x e para y, ok? Então vamos seguir. Como que nós vamos resolver isso? Nós vamos voltar a essa primeira situação, sabendo que o nosso x está aqui e é um desconhecido, e o nosso y é um desconhecido também. Então olha só, o que nós fizemos nesse passo aqui, ó? Nós pegamos o nosso peso ali, ó, 3 na posição 4, e nós multiplicamos 3 vezes 4, deu 12. Ele equivale a um peso 12 aqui na posição 1 junto com o y, ok? E vamos continuar. Ó. Do outro lado, eu vou tirar o peso 6. Então, para isso, eu usei um balão 6. Se eu usei o balão 6 de um lado, eu tenho que botar o balão 6 do mesmo lado, né? Do outro lado, na mesma posição. Para que eu pus o balão 6? Para tirar o peso 6, ok? Então, eu tenho o balão 6, peso 6, que se anulam, e eu tenho o balão 6 do lado de lá. Ó. Agora, olha, se eu tenho balão 6 e peso 12, é a mesma coisa que eu tenho um peso 6, tá bom? Então, agora eu tenho o peso 6 e o y na posição de cá. E o x está aqui, ó. Então, eu vou trazer o x para a posição 1, porque vai ficar 1 vezes x, tá bem? Bom, para isso, não é x que eu vou botar na posição x, né? Na posição 1, porque o x aqui está multiplicando por 4. Então, eu vou ter o 4x na posição 1, tá vendo? Então, eu só mexi na balança, fui passando peso para um lado e botando balão, e aí a balança ainda continua equilibrada. Bom, então olha só, nós temos 4x de um lado, o peso 6 e o peso y do outro. Então, eu agora quero saber quanto que vale o x. Eu vou dividir por 4 aqui, ó, para ficar um x só. Se eu divido por 4 de um lado e divido por 4 do outro, eu vou ficar do mesmo tamanho, tá? A balança continua equilibrada, ó. Então, se eu divido x por 4, 4x por 4, né, ele ficou x. Do outro lado ficou 6 dividido por 4 e y dividido por 4. Isso foi possível porque tanto o 4x aqui, ó, quanto o 6 e o y estão todos na posição 1, tá bem? Então, se eu dividir por 4 aqui, eu tenho que dividir por 4 aqui também, na posição 1. Se ele estivesse na posição 2, o outro tinha que também estar na posição 2, para isso dar certo. E a balança continuar equilibrada, tá? Bom, com isso, o que eu tenho agora? Olha, eu sei que o meu x, ele vale um peso que é 6 quartos, que seria também 1,5, né? E um y, 1 quarto do peso y, tá vendo? Y dividido por 4. Isso é o meu x, né? Ele vale esses dois aqui juntos, ó. Então, o que eu vou fazer? Nessa situação aqui, eu tenho 2x, tá vendo? Um peso x aqui, um peso x aqui, ó. E o peso y aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Em vez dos meus pesos x, eu vou usar o que eu já sei que o x vale, ó. Esse peso 6 sobre 4 e o y sobre 4. Ó. Então, eu vou trocar meus x aqui e aqui por aqueles valores ali que a gente conhece. Ó. Ah lá, tá vendo? Então, eu tirei o que eu tinha de x, coloquei no lugar de x, 6 sobre 4 e y sobre 4. Tá bem? Bom, parece agora uma situação confusa, mas não é. Por quê? Agora nós só temos o y. O y dividido por 4, né?
ou o y sozinho do outro lado. Então, a nossa tendência vai ser o quê? Nós vamos tirar o y de um lado e jogar o y para um lado só, né? Nesse caso aqui, nós vamos colocar o y na haste direita e o x e os números na haste esquerda, né? Vamos lá, como é que nós vamos fazer isso? Olha, nós entramos então do lado esquerdo aqui, ó, para tirar esses y dividido por 4, nós entramos com o balão também y dividido por 4, que aí eu vou eliminar esse peso y dividido por 4 do lado esquerdo da balança. Mas como eu coloquei aqui, ó, o balão y dividido por 4 na posição 1 e na posição 3, eu tenho que colocar na balança do lado de lá também, para minha balança continuar equilibrada, certo? Agora eu posso eliminar o y dividido por 4 do lado de cá, ó, porque o balão e o peso são iguais. Então o peso puxa para baixo, o balão puxa para cima, um anula o outro. Pronto, ó. Então eu tenho 2 balões y dividido por 4 de um lado, esses pesos aqui do lado esquerdo, e falta o peso 7 do lado de cá, que eu vou jogar ele para o outro lado também. Ó. Então, eu vou entrar com o balão 7 ó, na posição 2, para eliminar o peso 7 aqui e eu já ficar com número de um lado e peso do outro. Ó. Pronto. E agora? Agora nós vamos trazer o y para a posição 1. Né? Se eu trouxer ele para a posição 1, ele vai valer 4y. Tá? Mas eu tenho y sobre 4 e y sobre 4 em posições diferentes. Então, também eu vou dizer, ó, y sobre 4 aqui é multiplicado por 3, porque ele está na posição 3. E y sobre 4 aqui é multiplicado por 4, porque ele está, desculpa, por 1, porque ele está na posição 1. Então, o que eu tenho aqui? 1y sobre 4, 1/4 de y, e aqui 1/4 de y vezes 3. Ora, se eu tenho 1/4 de y vezes 3, eu posso jogar ele para ele aqui. Ele vai ficar 3/4 junto com 1/4, que é a mesma coisa que 4/4. Tá vendo? Então, né, eu posso transformar esses 2 balões aqui em um balão só, com 4/4 de y, que é a mesma coisa que um y. Né? E esse outro y aqui, ele está multiplicando por 4. Ó. Então, eu levo ele para cá, ele ficou 4y e ficou um balão y inteiro aqui, ó, porque ele era 4 sobre 4y. E aqui o y na posição 4. Então, evoluiu para essa situação aqui. Ó. E agora, se eu tenho balão y, peso 4y, eu vou ficar com 3y aqui na posição 1, certo? Olha lá. Do lado de lá, o que a gente fez? Olha, do outro lado, eu tenho também, ó, 6/4 na posição 3 e tenho 6/4 na posição 1. Então, eu vou multiplicar 6/4 aqui por 3, ó. 3/4 vezes 6. E aqui vai ficar 1/4 vezes 6, a mesma coisa. Eu vou ter 4/4 de 6, tá vendo? 4/4 vezes 6. Então, tanto eu simplifiquei o meu balãozinho y, que estava lá atrás, ó, desculpa. Aqui, ó. Os meus balões y aqui, ó, eles viraram 3/4 de y mais 1/4 de y virou 4/4 de y. Aqui também, ó, 3/4 de 6 mais 1/4 de 6 vai virar 4/4 de 6, que é a mesma coisa que o 6 mesmo, né? Então, foi aí que evoluiu, tá vendo? Assim evoluiu a nossa balança. Agora eu estou chegando perto do resultado final. Ó. Eu tenho o peso 6, o peso 7 e o peso 5. E do lado de cá o peso 3y. Aliás, o 7 não é peso, ele é um balão. Ou seja, ele vai atuar no sentido contrário. Então, aqui eu tenho 5 vezes 4, que é 20, 20 positivo, e eu tenho 7 vezes 2, 14, que é negativo. Ok? Então, 20 menos 14, né? Vai dar quanto? Né? 7 vezes 2, 14, e 5 vezes 4, 20. Então, 20 menos 14 vai dar 6. Né? Então, eu tenho 6 aqui, ó, juntando com esse 6 na posição 1, eu vou ter 12. Ok? Então, agora eu tenho o peso 12 e o peso 3y. Ó. Se eu dividir o 12 por 3, eu sei quanto que é o y. O y vale 4. 12 dividido por 3. Maravilha! Agora eu sei que meu y vale 4. É o resultado final do peso y. E agora eu vou recuperar o meu peso x, que eu tinha lá atrás, né? Eu sei que o x é isso aqui, ó. Né?
E em vez do y de entrar com y, agora eu já entro com o valor de y, que é 4. Ó. Então, é 6 sobre 4 e 4 sobre 4. Né? Então, 4 sobre 4 é a mesma coisa que 1. E 6 sobre 4 é a mesma coisa que 1,5. Né? Então, o x é 10 sobre 4. Somando 1 com 1,5 dá o quê? 2,5. Tá? É a mesma coisa que dividir 10 por 4. Então, no final das contas, eu tenho um x que vale 2,5 e um y que vale 4. Então, no final, né, o que nós estamos vendo aí é que a gente só tem um valor para x e só tem um valor para y. Né? Esses são os valores definitivos. Por quê? Porque a gente tinha duas situações e dois pesos desconhecidos. E assim, nós chegamos, né, na solução do nosso problema de encontrar o valor desses dois pesos. Muito obrigado por assistir.